a todos, olá a todas. Obrigado, Alan, pelo seu tempo e por nos receber aqui na Agroland. Meu nome é Ricardo, eu sou superintendente de vendas da Boa Vista e hoje a gente vem escutar a história do Alan e da Agroland, um cliente e parceiro nosso da Boa Vista. Alan, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Agroland para quem ainda não conhece o que a empresa faz, por gentileza. Excelente, obrigado pelo convite para participar aqui. Ricardo, é um prazer estar com vocês, com a equipe do Boa Vista, que nos apoiou desde o começo na história da Agroland. A Agroland foi fundada há cerca de 3 anos atrás. Nós montamos uma empresa para endereçar o que nós víamos como o principal problema do produtor rural hoje em dia. Ele tem acesso a um crédito subsidiado, que hoje é insuficiente para atender às necessidades dele, aquele crédito que a gente chama de plano safra, e a gente queria endereçar essa necessidade adicional. Então, a gente criou um crédito que é digital, fácil, sem burocracia, que ajuda na compra de insumos agrícolas. Então, quando o produtor rural vai comprar sementes, fertilizantes, defensivos, ele pode usar o nosso crédito no ponto de venda para comprar os insumos. A gente formaliza tudo de um jeito bem digital, ele faz tudo só usando o celular, é um jeito muito fácil e a gente consegue dar o prazo safra, então ele pega o empréstimo, nos paga de volta após a colheita, encaixando assim direitinho no fluxo de caixa do produtor. É uma solução interessante, então nós começamos dessa forma, hoje está espalhado no Brasil inteiro, então a gente está presente em mais de 15 estados, a gente atende cerca de 1.500 produtores rurais, espalhados no Brasil inteiro, desde o sul do Brasil, a gente atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ali no estado de São Paulo, todo o interior de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Patos, Patrocínio, o Cerrado, a gente está indo super bem, o sul do Mato Grosso do Sul, uma região importantíssima para nós, Goiás também, sul do Goiás é muito importante, Mato Grosso e a fronteira do agro a gente também atende, Rondônia, Pará, mais na região de Paragominas e também Tocantins. A gente está muito forte em Gurupi, no sul do estado, Tocantins, um estado que cresce muito. Excelente. Então, o produtor rural que precisa de crédito, ele sabe que nessas regiões existem parceiros da Agroland para conceder o crédito para ele. Exatamente, nós fazemos parcerias com as lojas, distribuidores que vendem os insumos agrícolas para o produtor e financiamos o produtor no ponto de venda, dentro da loja, quando ele mais precisa. Perfeito. E isso é a realidade de hoje, né? Vocês espalhados no Brasil inteiro. E como é que foi que vocês chegaram até a Boa Vista e como é que a Boa Vista ajudou vocês lá no começo da operação da Agroland? Então, nós aqui começamos o projeto em dezembro de 2020. Nós não tínhamos um histórico de empréstimos no agronegócio. A gente estava desenvolvendo o nosso motor de crédito do início, começando do zero. E a gente precisava muito entender o que seria a inadimplência esperada do nosso portfólio. A gente não tinha um histórico de 10 anos como os grandes bancos o têm. A gente estava começando do zero. Então, o que nós fizemos? A gente pediu para vocês rodarem um backtest, basicamente voltar no tempo, rodar o que teria sido o score há 1 ano atrás. E a gente verificou como teria se comportado a nossa carteira 1 ano para frente, verificando qual teria sido a inadimplência esperada. Esse teste apontava para uma inadimplência, dependendo de quanto havíamos ali selecionado de produtores, em torno de 2%, 3%. A gente fez essa análise e ela deu uma confiança para a gente seguir em frente com a implementação do nosso motor de crédito. E, de fato, alguns anos depois, hoje em 2023, a gente consegue confirmar. Hoje a nossa inadimplência, medida como acima de 90 dias de atraso, está abaixo de 2%, em linha com o que a gente esperava, mesmo num ano como esse de 2023, que foi muito desafiador para o agronegócio. Exato, e que não era possível ser previsto pelo backtest feito anos atrás. Muito interessante esse exemplo de como essas análises de backtest podem criar mais confiança para a tomada de decisão de empresas como a sua, que começaram lá atrás sem o histórico da carteira de cliente. Muito interessante. E como é que essa experiência hoje de utilizar os dados da Boa Vista no dia a dia da sua operação? Vocês fazem o acesso online ou vocês estão integrados com a Boa Vista? Nossa empresa, desde o começo, a ideia era fazer algo na nuvem. A gente está 100% na AWS, na Amazon Web Services, e tudo funciona via API. Então a gente não tem aqui, de forma a criar escalabilidade para o nosso projeto, a gente integra tudo via sistemas. Então o nosso back-office, que é o orquestrador das operações, se comunica diretamente via API com Boa Vista para trazer os dados de score
e a gente compila isso junto com outras informações para calcular o nosso score de crédito proprietário, que pondera diversas informações e de forma a calcular qual deveria ser o limite de crédito que deveríamos oferecer para um produtor rural. Então a gente está integrado via sistema, a API, usar via API era uma condição sine qua non para que nós pudéssemos usar a solução do Boa Vista de forma escalável. Vocês já tinham a API funcionando desde o começo, que foi muito importante para nós. Excelente. E olhando, Alan, para o futuro, qual é o cenário que você prevê para a AgroLand no futuro, olhando o tamanho do mercado de crédito agro no Brasil? A gente hoje vê o agro representando cerca de 30% do PIB brasileiro. A gente tem uma carteira de crédito outstanding de 500 bilhões de reais. Então a gente tem um mercado enorme. Hoje a nossa carteira está próxima de 200 milhões de reais. A gente enxerga espaço para crescer muito mais que isso. Olhando do ponto de vista de mercado, se a gente fosse 2% do total do mercado, poderia ter uma carteira de 5 bilhões, 10 bilhões de reais e ainda ser bem pequeno dentro do mercado, sendo bem seletivo. Nós gostamos de escolher muito bem os nossos parceiros, os nossos clientes. Então a gente acredita que dê para montar uma carteira de cerca de 1 a 5 bilhões de reais, sendo super seletivo, escolhendo a dedo os produtores, mantendo a diversificação, que é muito importante para nós. Então essa é a ideia, crescer no futuro. A gente hoje está preparado, a gente tem um portfólio de 200 milhões, mas operando como uma CFI, como uma financeira. Nós temos aqui capital regulatório, Tier 1 Capital, suficiente para uma carteira de 1,5 bilhão de reais. Nós estamos preparados para crescer, mas indo sempre com parcimônia, dado que é muito importante no crédito crescer com parcimônia. Exato, exato. E a Boa Vista quer participar desse crescimento com vocês, fornecendo os dados necessários para as melhores tomadas de decisão. Não, vocês estavam juntos desde o começo, têm nos apoiado, a solução de motor de crédito, o score que vocês oferecem ajuda bastante no dia a dia. E a gente almeja buscar esse crescimento apoiado em grandes parceiros como vocês. Perfeito. Muito obrigado, Alan, pelo seu tempo, muito obrigado pela confiança nos dados da Boa Vista. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história de como a Boa Vista e a AgroLand vêm trabalhando em conjunto para oferecer melhores soluções para o mercado agro no Brasil. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. De nada, muito bom.